Olá, bom dia, boa tarde para quem está aqui agora ouvindo esse podcast, o episódio do podcast Administre Direito Mulher, onde a gente conversa sobre formas de administração, liderança, posicionamento de mercado, para cada vez a gente trazer mais conhecimento e descomplicar a gestão e descomplicar o dia a dia da advogada. Hoje eu vou receber a Camila Soares. Camila, excelente profissional. Camila, excelente ser humano. Camila, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Fê. É um prazer estar aqui com você e poder bater esse papo, né, tão interessante, e falando ainda mais sobre o direito à advocacia, a nossa rotina que é sempre tumultuada, e a importância de a gente se organizar para isso, né? Então, muito bom, obrigada pelo convite. Que isso, eu que te agradeço. A gente já fez uma live juntas no início desse ano e a gente conversou sobre diploma, que o diploma não garantia a carreira. E eu acho que é um dos assuntos que tu traz muito dentro do teu Instagram e que é importantíssimo, né, Camila? Que a gente fica sempre imaginando que, eu vou estudar, vou fazer faculdade de direito, vou sair, tenho uma carreira garantida. E não é bem assim. Então a gente vai conversar muito sobre isso hoje, mas antes de mais nada, esse nosso bate-papo aqui ele é muito descontraído, tá, Camila? Fica super à vontade. Okay. Aqui na minha casa digital, então fica muito à vontade, já é de casa, né? Então fica muito à vontade. Antes disso, eu quero ler para vocês, porque eu não consegui decorar, né? Obviamente, mas eu vou ler aqui para vocês a apresentação, quantidade de coisa que essa mulher fez na vida. Mestre em Direito Privado pela FUMEC, especialista em Advocacia Civil da ESA de Minas Gerais, Direito Tributário pela PUC de Minas, pós-graduanda em Direito, Inovação e Tecnologia pela ESA da OAB de Minas Gerais, professora da pós-graduação da Escola Superior de Advocacia da OAB, da PUC de Minas, no portal do Instituto Eupídio Donizete e de Cedim, além de professora universitária, membro da Comissão da Educação Jurídica, Gestão, Empreendedorismo e Inovação, palestrante e produtora do conteúdo excelente. Quem não segue a Cami ainda, vai lá no Camila Soares G _. O conteúdo da Cami é excelente. E a Cami tem uma das coisas aqui, que eu já vou falar, que eu sou fã, né? A Cami sempre fala de ser imparável. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas, Cami, conta aqui para nós quem é a Camila na fila do pão. Adorei, Fê. É interessante a sua pergunta, porque muitas vezes perguntam pra gente qual é o seu mini currículo, me fala aí sua titulação para poder te apresentar. E eu não sou os meus títulos, né? Tanto que você adiantou aí uma pauta que a gente pode falar sobre a questão do diploma. Nós não somos o nosso diploma, então eu não sou Camila mestre, pós, nisso ou aquilo. Isso, assim, acabou que as minhas titulações me ajudaram a chegar onde estou hoje, mas eu não me resumo nem me limito aos títulos. Então, quando me perguntam, né, quem é Camila? A Camila que resolve o problema dos outros. Resolvedora de problemas, né? Então, faço Resolvedora isso no meio da problemas, advocacia. exatamente. E é isso que a gente faz, né? Então, assim, a nossa profissão na advocacia, a gente está resolvendo o problema das pessoas ou a gente está tentando prevenir que esses problemas aconteçam ou diminuir os riscos, né? Nesse tipo de atuação. Então, eu sou Camila, advogada, professora, mas além disso também, né, sou irmã, sou filha, sou namorada, amiga, e com isso, né, colocando muito dos meus valores e princípios no que eu faço, que eu entendo, né, que foi possível chegar onde estou hoje, nessa longa jornada aí que a gente vai construindo ao longo do tempo. Sabe, Cami, que é muito legal quando tu traz isso, e é um dos valores que eu tenho alinhados também dentro do meu coração, que a gente não é o nosso currículo, ele é uma pequena parte da nossa vida. Obviamente que a gente tem o currículo, a gente trabalha muito, né? Workaholic que somos, a gente trabalha demais, mas o nosso currículo, ele é uma parte. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Mas quem é tu na fila do pão?
porque o nosso currículo é só uma parte. E tu sabe que uma das coisas que acontece com grande frequência, assim, que eu vejo, eu venho do mundo corporativo, né, Cami? Então, que eu vejo muito quando a gente liga, e até mesmo em escritórios maiores isso acaba acontecendo. Ah, eu sou a fulana, sou a Fernanda da empresa tal. E aí, quando acontece uma quebra nesse contrato, uma quebra nessa relação, tu te desconhece, tu já não sabe mais quem tu é, porque a vida inteira tu foi a Camila do escritório X, a Fernanda da empresa Y. Então tu acaba, não te conhece mais, tá? E agora, quem eu sou, né? Quem eu sou na fila do pão. Então, por isso que é importante a gente sempre se conhecer, né? A gente saber, não, mas eu soluciono problemas. Eu vou solucionar problemas aonde eu estiver, né? Então, isso faz muito parte, assim, Não, e só complementando o que você estava falando, porque por muito tempo eu advoguei em outros escritórios e eu não me posicionava, eu não me desenvolvia enquanto marca. Até um erro que a gente tem, né, de a gente ficar sempre escondido por trás de uma marca, de uma logo, e a gente perde nessa construção de quem nós somos, do nosso branding, e isso faz com que a gente tenha mais dificuldade lá na frente. Então, por alguns aí, uns 3 anos aproximadamente, no início da minha carreira, trabalhei num escritório onde não existia Camila sem esse escritório. Eu estava por trás daquela logo, por trás daquela marca. Muita gente, né, nem sabia sobre mim, as minhas competências e habilidades. Quando eu saí de lá, eu fui construindo, né? Então, assim, nunca é tarde também para a gente construir, mas é importante da gente fortalecer o nosso nome, quem é Fernando, quem é Camila, quem é Maria, quem é João, por quê? Onde quer que você esteja, aquelas pessoas vão buscar você. Então, você pode fluir, você pode abrir empresa, fechar empresa, você pode mudar de emprego, mudar de escritório. Quantas vezes for preciso, você vai ter com você, né, essa atribuição dos seus valores, da sua competência, e isso vai com você. Você não perde, né, por construir essa marca. Uma questão que as pessoas, às vezes, deixam a desejar e depois sofrem, né, com as consequências disso. Ah, mas eu trabalhei 15 anos nesse escritório, agora eu saí e ninguém me reconhece, não tem clientes, não tem aquilo. Talvez foi por falta de trabalhar tudo isso ao longo dos anos. Mas também não desista, né, por causa dessa dificuldade agora. Sempre é tempo de recomeçar, né, de dar um start para conseguir minimizar esses prejuízos. Sabe, Cami, que é muito legal que a gente pensa nessa questão do intraempreendedorismo. Porque a gente acaba estando dentro de uma empresa, estando dentro de um escritório, de uma outra pessoa, o que a gente pensa? Não, é o escritório do fulano, é o escritório do Beltrano, e eu estou aqui trabalhando, prestando serviço para ele. Mas não, quando a gente entende que nós mesmas, né, a Fernanda é um negócio, a Camila Soares é um negócio, nós somos um negócio. E muitas vezes estamos empreendendo dentro de um negócio de uma outra pessoa. E aí vem essa questão do intraempreendedorismo. Quando a gente tem essa sacada, aí, Cami, acontece isso que tu falou, de ir já se posicionando com o branding. Sabe um case que eu acho sensacional? É da Maria Eduarda Vargas, da Duda Vieira. Não é Vargas, Vieira. Da Vieira. Eu acho sensacional. É Vieira, eu falei Vargas, é Vieira. Eu acho sensacional, porque como ela começou a se posicionar, né? Ela era estagiária num escritório e começou a desenvolver e falar sobre a vida dela e contar como era para ela passar na prova da OAB. Então eu acho muito legal. E hoje ela tá lá com 300, 400 mil seguidores, né? Obviamente, a gente sabe que seguidor não paga boleto, que não é o número de seguidores que importa, mas ela gera muito resultado. Ela gera muito resultado para as pessoas que a seguem, as pessoas que têm a comunicação ali com ela, a persona dela, né? As pessoas que ela consegue se encaixar. E esse é um dos grandes desafios hoje, né? Que eu percebo, assim, essa falta de clareza que vai acontecendo. A gente não tem a clareza de que, eu sou um negócio, eu estou empreendendo, e hoje, dentro do teu modelo de negócios, de um dos teus modelos de negócios, né? E a gente até pode conversar sobre isso. Um deles é trabalhar com jovem advogado, né, Cami? Sim. E é interessante a gente pegar esse viés. Ah, pode falar, Fê. Não, pode continuar, bem tranquilo. Eu ia falar da questão do intraempreendedorismo, que é legal também, porque muita gente pensa assim, então eu vou me tornar agora advogado autônomo, né, sair do escritório, sair da advocacia associada e vou trabalhar só para mim. E às vezes a pessoa acha que ser autônomo é ser empreendedor, e não necessariamente.
Da mesma forma que você pode também trabalhar para outras pessoas e ser empreendedor dentro de empresas, dentro de escritórios. Então, essa cultura, né, como você falou, do intraempreendedorismo, é porque mesmo você não sendo dono, você tem competências, você tem habilidade, a mentalidade de crescimento para o lugar, que é exatamente esse espírito, né? Que eu costumo chamar de animal spirit, que é esse espírito animal, de ter sangue nos olhos, de ter essa gana, essa paixão no que você faz. Muito, muito além daquela mentalidade ali, limitada, às vezes, de vou chegar 9, vou sair 18, ou não me pediram para fazer, só vou fazer isso que é o que me pediram, ou não, isso aqui eu não sou pago para isso, então eu não vou lavar uma xícara, eu não vou ajudar a limpar isso ou aquilo. São questões assim tão desvirtuadas que eu percebo atualmente, que as pessoas elas estão vivendo uma inversão de valores, porque isso é até mesmo educação nossa, né, Fê? Educação de criança e adolescência, de família. As pessoas eu acho que a mentalidade, assim, muito de proteger o empregado aqui, né, por causa das nossas leis trabalhistas, eu não sei se isso foi gerando essa construção ao longo dos anos, mas que hoje as pessoas estão muito assim, eu só vou fazer aquilo que está ali, ao pé da letra, nada além, e aí pensam nisso. Então, não sou sócio, então eu não vou fazer nada além do que me pedem, deixando de perder oportunidades de construir, às vezes, a carreira ali, de ser visto, ser notado, e por que não se tornar um sócio? Por que não, né, adquirir aí um crescimento, uma projeção na carreira? E não é porque você também advoga sozinho, autônomo, que você é empreendedor, porque às vezes a sua mentalidade ela está totalmente limitada, vinculada de, nossa, então eu não vou trabalhar final de semana, sábado para mim é sagrado. Tudo bem, você tem que prezar pelo seu descanso, pelo seu lazer, mas isso não pode ser tão engessado de uma forma a te impedir de crescer. Às vezes você vai ter que trabalhar fora do horário comercial, por causa do momento que você está vivendo ali, de dar uma guinada, né, na sua carreira. Então, nem sempre as pessoas entendem o que é esse espírito empreendedor. E a gente pode desenvolver isso. Então, também é uma soft skill, é uma habilidade, que se você não nasceu com esse espírito empreendedor, você pode adquirir. Minha família inteira, todo mundo tinha o mesmo emprego, do início ao fim, até aposentar, ficava lá anos naquela empresa construindo. Era isso que dava segurança, era isso que dava uma proteção. E hoje não é assim, a gente sabe. A pessoa ficou no lugar ali 1 ano, 2 anos. Se ela viu, às vezes, que não vai crescer mais, tchau e bênção, foi para outro. E por aí vai. As pessoas estão fluindo muito rapidamente. E eu penso que é possível, então, a gente desenvolver isso. Mesmo se você que está assistindo a gente pensar, mas na minha família todo mundo é muito tradicional, é muito preso ali, aquela questão de ter um fixo, de ter um emprego, de não arriscar. Isso é algo que você pode ir construindo, tá? Pode ir trabalhando para desenvolver, Exato, né? se fizer sentido para você também, né, Fê? Exatamente. Isso que eu ia dizer, sabe, Cami? Às vezes a gente precisa pensar no seguinte: nem todo mundo vai se enquadrar nesse modelo de negócios. E tá tudo bem, e tá tudo certo, né? Porque eu sempre prezo assim: poxa, eu vou fazer o que tá alinhado com os meus valores. Mas tem um porém no meio disso tudo, que é exatamente o ponto que tu trouxe da educação. Quando a gente vai lá para um banco da escola, ou até mesmo na faculdade, a gente não tem aquele treinamento de pensar mentalidade, não tem a habilidade, muitas vezes, de ter visão sistêmica, de enxergar que, ok, talvez nesse momento, a gente que trabalha, né, que é empreendedor aqui, eu preciso limpar o banheiro muitas vezes, eu preciso ir no mercado comprar produto de limpeza, então é um momento que isso vai acontecer e tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar. E aí, por isso que eu volto de novo naquele ponto da clareza. Quando a gente não tem a clareza de onde a gente quer chegar, não tem a clareza de que você está empreendendo no seu próprio negócio, né? E aí, volto de novo nesse ponto, porque eu acho que é essa virada de chave, né? Que a gente tem muitas vezes, poxa, mas eu tô fazendo para mim. Eu não tô trabalhando, sou estagiária da Camila. Camila me pede, tu pode ir no fórum? Mas ela não me contratou para fazer diligência na rua. Tá, mas ok. E será que tu não está fazendo isso para aprender para o teu próprio negócio, para quando tu for abrir o teu próprio escritório? Ou ainda, né, sou uma advogada, estou aqui fazendo financeiro. Eu odeio números, né? Eu todo dia ouço. Eu odeio números, Fê. Não, eu gosto. Eu ouço das minhas mentoradas. Eu sou dessa que eu não gosto.
Não gosta Ih, pra minha mim. filha, é uma peleja. Todo financeiro, todo mês aqui é uma tristeza no escritório. Mas a gente faz, né? Porque tem que fazer, ué. Eu ia dizer, daí o que que acontece, né? Ai, eu odeio números, eu detesto números. Fernanda, eu fiz direito para não precisar olhar para números, para eu odeio matemática, eu não quero mexer com isso. E aí o que que vai acontecendo? Vai dando uma repulsa, porque aí tu não olha para o teu resultado. Tu não olha pro teu Sim. financeiro. E aí tu vai vivendo a vida, eu sempre brinco, aí vai vivendo a vida como Zeca Zeca Pagodinho, né? Pagodinho. Deixa a vida me levar. Uhum. Deixa a vida me levar. E quando tu chega lá no final do mês, poxa, não tenho resultado, o que que tá acontecendo? E aí vai gerando uma desmotivação. É natural, porque, poxa, a gente tá aqui vivendo na matéria, a gente não vive de luz. Eu, pelo menos, e sei que tu também, a gente ainda não tá vivendo de luz. Então a gente Ainda não. precisa de dinheiro é bom. Ainda não, talvez no momento. Mas a gente precisa de dinheiro é bom, toda essa história. Então a gente precisa ter essa consciência de que eu vou fazer as coisas para o meu negócio funcionar. E o meu negócio sou eu quero viajar, eu quero fazer tal coisa, sei lá, o sonho de cada um, né? Daí é muito individual, mas o sonho de cada um. Uhum. E aí eu quero fazer uma reflexão, uma coisa que eu estava lendo ontem. Essa questão desses tempos líquidos, né? Que é tudo tão rápido, que é tudo tão, principalmente agora com a pandemia, eu acho que deu uma boa acelerada também, e até mesmo nessa percepção que a gente tem, né, do tempo, assim, tá, e aí o que eu tô fazendo na minha Sim. vida, né? E eu tenho notado, assim, as pessoas, elas não têm sonhos. As pessoas, e eu já vou assim pro sonho, sabe? Já ultrapassa ali a questão do objetivo, né? Não tem nenhum sonho, as pessoas estão Uhum. muito perdidas. Eu não sei se tu sente isso também, Cami, principalmente assim entre clientes, né? Entre até mesmo assim do pessoal dos teus alunos, eu nem comentei isso, mas eu sou mentorada da Cami também, faço parte da mentoria lá da Cami. Nem comentei sobre Ai, bom isso. demais. Dentro do curso. Verdade, né, Vai ter Fê? agora, né, Cami? Depois a gente faz um merchan aqui do curso também. Fazemos. Mas Pode nessa deixar. questão, né, Cami, o pessoal não tem essa questão dos sonhos, né? Tão complicado isso. Eu percebo isso mesmo. Eu estava fazendo uma live na semana passada com outra Camila, a Camila Torquato. E a gente estava falando sobre essa questão do desenvolvimento na nossa carreira e exatamente desse imediatismo que especialmente a geração atual tem apresentado. Então, nós percebemos e eu percebo também isso muito por parte dos meus alunos, né? Os jovens aí que estão na graduação, que é tudo assim, eu tô fazendo hoje e amanhã já tem que estar o resultado ali na minha mão. Se amanhã não chegou o resultado para mim, depois de amanhã eu desisto e falo, não era para mim. Isso aqui não era para mim, porque, nossa, mas eu fiz perfeito, eu fiz maravilhoso. Se não deu resultado, é porque não era para ser. E aí, quantas vezes isso acontece, a gente vê na advocacia, né? Vários profissionais abandonando a advocacia porque falam, advogar? Isso aí não é para mim, Deus me livre advogar. Não, Aí você pergunta, só, como é só que um foi? parênteses aqui, né, Cami? A dificuldade na contratação que eu ouço diariamente, Ah, eu as vou te minhas contar. mentoradas me chamam. Menina, é uma dificuldade na contratação. Ah, mas não tem, tá difícil isso. Gente, as pessoas não estão encontrando os profissionais. Isso é uma É realidade. terrível. Sim, e aí o que Exato. que a gente percebe? Que essas pessoas, né, então, elas pegam aquilo ali, taxam, né, não é pra mim, não era pra ser, a advocacia não é pra mim. Quando vai ver, foram pro escritório, às vezes, de massa, que ficou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V o dia inteiro em 80 petições. Realmente, isso não é advocacia, e aí ninguém vai querer participar desse modelo por muito tempo, né? Talvez você tá ali provisório, necessidade financeira, mas você tem que ter uma perspectiva futura, que você não vai ficar ali pra sempre num lugar fazendo só isso. A advocacia é atividade intelectual, né? Tem que ter estratégia. Então, assim como esse exemplo, como vários outros, né, que eu percebo, as pessoas estão com essa falta de paciência. Então, se não for para ontem, se não for para agora, não serve, não presta. As pessoas perderam, né, esse espírito dessa persistência, dessa resiliência. E com isso, perdem-se as oportunidades de aprender, de crescer. E lá na frente, o mercado de trabalho vai cobrar. Vai cobrar essa conta dessas pessoas que não entregaram mais. Eu falei também nessa live que a gente fez lá com a Camila sobre essa questão dos estágios e até mesmo, né, seja no início da advocacia, essa contratação. Hoje a gente fala assim, eu preciso de um bom
marceneiro, ou eu preciso de um bom dentista, ou preciso de um bom advogado. Quero contratar um advogado júnior, quero contratar um estagiário. A gente não acha. Nós não achamos bons profissionais hoje. E aí o pessoal enche a boca para falar dos advogados, né? 1.300.000 advogados. O mercado está super saturado. Pelo amor de Deus, não tem mais oportunidade. E aí você vai buscar um ser humano que faz o mínimo, Fê. A gente está tão ruim no mercado que a pessoa hoje que faz o mínimo, ela já é boa. Porque ela já cumpre a obrigação dela. Hoje as pessoas nem cumpriam a obrigação, elas estão cumprindo. Então você fica assim, sério, essa dificuldade, as pessoas reclamam do mercado saturado, mas na verdade está saturado de gente que não está fazendo, né? Tá fazendo tudo meia boca, tá fazendo tudo de qualquer maneira, de forma mediana. Quando você precisa de uma pessoa boa, fora da curva, você não encontra. E às vezes você vai se perguntar, por que que tá tão difícil então assim? Tô precisando contratar às vezes um jovem advogado e não acho. Você está formando tanta gente. Aí você vai olhar para o histórico ali daquele aluno, daquele estudante, ele não fazia o estágio que pagava menos, ou ele não fez um estágio voluntário, porque ele fala assim, eu quero ganhar a melhor bolsa com vale transporte, com isso e aquilo, para eu ficar aqui no ar-condicionado, só no Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Eu não quero ter nenhum transtorno, eu quero fazer uma coisa aqui bem light. Essa pessoa se engana, né? Se engana, porque lá na frente eles vão querer uma entrega mínima e essa pessoa não sabe, ela não adquiriu experiência, ela não sabe servir o outro. É muito assim de uma humildade também que falta, né, Fê? Falta essa humildade do início. Exatamente. Exato. Eu acho que essa questão da humildade, sabe, Cami, que enquanto tu estava falando, eu fiquei pensando, gente, quando eu fazia estágio, no tempo da faculdade, eu trabalhava das 8 às 3 em uma empresa, trabalhava das 13h15, que era o tempo de deslocamento que eu levava, e eu consegui combinar 13h15, né, às 15h15 da tarde, das 13h15 até às 7 horas da noite, em outro estágio, e às 19 horas, às 7 horas, já começava a faculdade. Então foram muitos anos assim. E aí vai pensar, meu Deus, Fernanda, mas tu trabalhava 11 horas por dia? Eu tava nos meus 18, 19 anos, sabe? Tava ali num pico de energia, num pico de fazer acontecer. Eu não iria fazer acontecer? É óbvio que eu ia fazer acontecer. Óbvio que eu ia fazer acontecer, que eu ia correr atrás. E, né, Cami, com 21 anos eu já era supervisora de uma equipe numa grande indústria aqui na cidade. E aí vão dizer, mas meu Deus, Fernanda, como isso foi rápido? Não, eu trabalhei aí muito vai lá na para frente chegar as aqui. pessoas questionam. Como assim com 21 anos já conseguiu? Aí as pessoas questionam e não veem o esforço que você fez antes, né, para conquistar aquilo ali. Eu falei 21, mas foi 24. Eu errei, 21. Deu uma errada aqui no meu cálculo. Sim. Não, mas é o mesmo raciocínio, né? Hoje eu sinto que esse mercado, os profissionais, eles estão com muito nojinho de trabalho, eles estão muito hipersensíveis. Então, nossa, eu não posso fazer isso aqui, eu lavar uma xícara que eu usei jamais. Tem que ter aqui uma faxineira, uma copeira e tudo. Sendo que você está naquele ambiente ali que você sabe. Eu falo muito disso, que eu tive experiências recentes aqui no escritório, né, com outros, enfim, estagiários que passaram por aqui, e que eu falava assim, nossa, sério, assim, não lavar o próprio copo. E tudo bem, né, realmente eu não tô ali pagando a pessoa para lavar um copo, mas sabendo que sou eu que estou fazendo, no caso, o escritório era só eu e essa pessoa não pode ajudar, e aí eu percebo que é totalmente diferente hoje com a advogada que está trabalhando aqui comigo, né, a Carol fica até ouvindo aqui, mas que eu brinco porque é tanta coisa que ela faz além, que eu nunca pedi, que eu fico assim, ela tá fazendo muito mais, e não só na parte aqui técnica. Advogar não é sentar aqui e fazer uma bela parte técnica, é no lado humano, é você cuidar de uma reunião, é você saber limpar o próprio escritório, pensar na sua imagem pessoal, são tantas questões além, e que aí você percebe que um simples gesto da pessoa lavar o copo, servir uma água, fazer um detalhe, e você fala assim, olha só, é isso que as pessoas não têm a percepção de servir o outro, tanto que isso nos engrandece. E tem uma frase, né, que eu ouvi outro dia e que eu gostei de reproduzi-la, que faz muito sentido para mim, na vida, se você não serve o outro, você não serve para a vida. Então, nós temos que servir o outro, ajudar o outro, contribuir para o outro, aprender primeiro, fazer o máximo possível dessa doação de forma genuína, não é com interesses escusos por trás, com malícia, não, de forma genuína, natural. Quando você faz isso, quando você entrega,
é inevitável que você vai receber depois. Então é assim, aquele raciocínio de você fazer primeiro, contribuir primeiro, e depois você vai ter o retorno lá na frente. Eu senti isso muito na minha carreira, porque são 12 anos na área jurídica e 7 enquanto advogada, sendo que no último ano para cá que eu comecei a colher os frutos do meu trabalho. Então, 7 anos, olha só, e o pessoal tá lá com um dia, com 2 dias, isso não é para mim, não é para ser, eu desisto, e aí vai lá pro fundo do poço, né? É tipo o fim do mundo. Desistem muito rapidamente, né, Fê? Exato, eu acho que essa capacidade de resiliência, né? A capacidade de resiliência, a própria, como eu disse antes, né? A própria educação que a gente tem na escola, que a gente tem na faculdade, não aborda esse tipo de coisa, não aborda jamais esse tipo de coisa. Que você terá que ser resistente. E uma das próprias coisas, assim, a gente fugindo um pouco do tema, mas até dentro do próprio budismo, né? Das religiões, de tudo que a gente trata, o sofrimento, ele existe. Ele existe. Não foi a Fê que inventou, não foi a Camila que inventou. Todo mundo passa por algum perrengue em algum momento da vida. Qualquer pessoa que está aqui nesse planetinha vai passar por algum perrengue na vida. E aí a gente pensa assim, não, mas eu vou passar por isso, eu estou passando por isso há 3, 4 semanas, meio ano, não aguento mais, vou fazer. Tudo bem, mas desde que você trace um plano de como vai fazer diferente, perceba o que não está funcionando, né? A gente está falando muito aqui dessa capacidade de resiliência, mas como desenvolver tudo isso, né? Não tô legal, não tá legal o que eu estou fazendo? Pensa, né? Pensa no que não tá legal, o que você pode modificar e pensa na autocrítica, eu acho que ela é muito importante. O que você está fazendo para contribuir com que também esse ambiente não seja legal? Sim, Eu mas é acho que porque é isso mais é fácil, né, importante, Fê? né? Mas as pessoas é mais fácil a gente culpar os outros, né? Culpa o chefe, culpa o marido, culpa a família, culpa o emprego, culpa o país, a economia. A gente sempre arruma culpados, né? Então é mais fácil a gente tirar a responsabilidade da gente, jogar no outro e aí justificar, porque para mim é mais difícil, para mim sempre é pior. Não, você não entende, você não tá vivendo o que eu vivo. E você não sabe a realidade de cada um, o que cada um passou, o que cada um viveu, não sabe que isso só a gente sabe, né? Quando põe a cabeça no travesseiro, mas ninguém tem controle sobre isso. Então as pessoas, elas têm essa perspectiva de vitimizar e culpar os outros. Então é mais fácil eu reclamar. Reclamar, nossa, é maravilhoso, porque a gente reclama de tudo. Eu sempre Agora, brinco, falou na que fila da precisa de mudar, né? reclamação. Na fila da reclamação sempre tem um monte, né? Eu sempre brinco, na fila da fórmula mágica tem um monte. Na fila de sentar lá, botar a bunda na cadeira, de Ninguém fazer quer, efetivamente, sim. Aí ninguém quer, falou é que é difícil. assim, um desconforto, né? Igual quando a gente fala de zona de conforto, a pessoa que tá ali naquele mesmo ambiente, que tá estagnada. Não quer dizer que tá mil maravilhas a vida dela porque está na zona de conforto. Não é confortável, não é isso. Mas a pessoa se acostuma com o ruim, se acostuma a fazer um trabalho mediano, se acostuma a ter uma vida mediana, sendo que poderia ter mais. Só que falou que tem que mover um dedinho, uma palha, se comprometer mais para fazer uma coisa um pouquinho diferente, aí a pessoa já não quer. Então é muito fácil a gente reclamar que a gente não tem o resultado X e Y do outro, porque Fernanda, nossa, a Fernanda tá ganhando muito dinheiro com isso, porque aquilo, a Camila e tal, mas vai fazer o esforço. Pergunta se você quer pagar o preço. Todo mundo só quer o bônus e não quer o ônus, né? Exato. Exato, sabe, Camila? Vai pagar o preço? Qual é o preço que essa pessoa paga para estar onde ela está? Né? Isso é uma das coisas que a gente precisa ter muito claro, assim, por isso que eu digo, é muita falta de clareza, né? Qual é o preço que a Fernanda paga para estar onde ela está? Qual é o preço que a Camila paga para estar onde... Qual é o preço que já foi pago para isso? E é a mesma coisa quando a gente vai na academia, né? Trazendo, eu sei que tu pratica exercício físico também. Pensa assim, quando a gente tá indo lá, tô fazendo exercício, tu não vê o resultado no primeiro mês, tu não vê no segundo, lá no terceiro mês que a gente começa a sentir um pouco de resultado. E aí tu vai pagar o preço do primeiro, do segundo, até tu começar a ter o resultado em determinado momento. Só que, obviamente, que no meio dessa caminhada, muitas pessoas desistem. Trazendo aqui essa analogia aqui com o exercício físico. Sim.
E tem até o Joel J, não sei se você acompanha ele, Fê, que ele faz essa reflexão Acompanho. exatamente porque ele é um atleta, né? Ele fala muito sobre isso e isso se aplica para qualquer aspecto da nossa vida, realmente. As pessoas querem, por exemplo, né, o corpo ideal, serem saudáveis, fitness, vamos colocar assim, né? Ter aquele corpo esbelto, isso e aquilo, ser uma pessoa saudável. Só que ela quer isso agora, ela quer a recompensa antes de pagar o preço. Então ela não quer ir na academia, ela não quer fazer exercício, ela não quer comer saudável, ela quer comer a recompensa antes, pizza e hambúrguer e não fazer nada, ficar só deitado o dia inteiro e colher o resultado depois. Não dá para inverter a ordem. Primeiro você paga, A depois conta você não tem a vai recompensa. fechar. Não vai fechar. E é isso mesmo. Não Então a vai. gente vai ter que pagar primeiro para ter recompensa depois. E as pessoas inverteram a ordem, ou tentam inverter a ordem. Elas querem receber a recompensa primeiro para depois pagar. E assim como vamos pensar na advocacia, os estágios, o pessoal que está começando agora, eles querem ganhar dinheiro, rios de dinheiro com a advocacia. Mas, meu filho, você nem sabe advogar ainda. Quem é você na fila do pão, né? Como diz a Fê lá na pergunta. Quem é você na fila do pão? Você nem sabe o que você tem que fazer ainda. Você nem tem cliente ainda. Como você vai ganhar dinheiro? Calma, meu filho, calma, né? Volta aqui, baixa a bolinha, vamos começar do zero, como todo mundo começou. A maior parte das pessoas começa, né? Do zero. Ninguém começa lá de cima. Eu falo que o único empreendimento que começa por cima é o buraco. Todos os outros, eles começam de baixo. Então, tem que ter essa... fala a verdade. Acho sensacional. E a gente fica pensando, né? O advogado acaba se colocando numa posição, às vezes, poxa, já demorou para passar, muitas vezes acaba demorando para passar na prova da ordem. A gente sabe, né? Eu não sou advogada, sou administradora, mas convivo com advogada já há muitos anos, 8 anos convivendo com advogadas. E eu sei o quão complicado, o quão difícil é passar na prova da ordem. Não é a coisa mais fácil, mais gostosinha do mundo, não. Então já existe essa superação. Então, eu acredito, assim, que a pessoa acaba dando muito gás naquilo ali, e aí vai caindo, né, Cami? Vai caindo, e aí pensa, não, agora cansei, eu já passei, beleza. Tipo, agora é só abrir o meu escritório. Né? Nem começou a brincadeira, né? É só eu abrir o meu... Inocente. É bem isso, sabe de nada, inocente. E aí a gente fica pensando assim, não, mas é só eu abrir o escritório, né, imprimir os cartãozinhos de visita, deixar o milheiro, distribuir nos restaurantes da cidade, distribuir lá no cabeleireiro onde eu vou e aí tá tudo certo. Gente, isso acontecia, isso funcionava no passado. No passado isso funcionava. Hoje não funciona mais. A gente precisa trabalhar toda a nossa marca pessoal, trabalhar o nosso conhecimento, trabalhar as nossas soft skills. Para quê? Para que a gente consiga se posicionar de uma forma diferenciada no mercado. E aí, Cami, tu trata muito isso, né? Desse posicionamento, dessa diferenciação. Fala um pouquinho para nós sobre esse posicionamento, assim, que tu aborda bastante. Legal. Essa questão do milheiro, eu caí nesse golpe. Até falei nos meus stories do Instagram outro dia, porque acho que foi ontem até, que na época quando eu me formei, foi exatamente isso. Mandei fazer um milheiro de cartão de visita, saí distribuindo para Deus e o mundo e o povo. E um cliente que é bom não chegava, não batia na porta e eu ficava sentada esperando o cliente chegar. E às vezes é isso que você disse, né? A gente pensa, estudei 5 anos, ralei tanto, passei nessa prova da ordem que é tão difícil, agora é meu momento de colher os frutos. Meu filho, você só está começando a plantar e vai ter que fazer muita essa diferenciação, porque até para a gente entregar o cartãozinho de visita tem que ter estratégia. E não é de qualquer maneira, não é só jogar, não é só colocar lá no restaurante, no salão, tem que ter estratégia por trás, né? E eu penso que esse posicionamento, a partir do momento em que você se encara, se enxerga enquanto marca, isso só tende a fazer com que você cresça, tá? Que tenha esse reconhecimento em médio e longo prazo. E por que eu falo isso? Porque no fim das contas, né, as pessoas estão contratando outra pessoa. Não, tem lá o seu escritório, tem a sua logo? Tem. Mas é a Camila que está por trás, é a Maria, é a Fernanda, é cada um por si ali. E é essa confiança que a gente vai buscar transmitir para os futuros clientes, para os potenciais clientes. Ninguém vai contratar um advogado sem confiar nesse advogado. Então, como que eu faço, então, para tornar mais fácil que essa pessoa sinta confiança em mim?
para quando ela me veja no primeiro momento, então, por exemplo, se eu estou de camisa social, se eu estou de blazer, eu sei que aquilo ali vai passar mais credibilidade do que se eu tiver de calça jeans e tênis. Ah, Camila, o mercado é machista e é tradicional. É a vida. Você vai peitar ou você vai trabalhar? Então, assim, vale a pena você comprar essa briga? Especialmente no início da sua carreira? Porque eu faço questão de atender de tênis, de calça jeans, que sou uma advogada disruptiva. Quer pagar o pato, quer pagar o preço? Pague, beleza. Eu Agora, sempre digo, tu quer pagar o preço, tu paga o preço, não tem problema. tudo bem, né? Exato. Agora, eu, na minha situação, o que eu pensava? Se eu posso fazer isso para gerar uma percepção melhor, para já começar o atendimento a pessoa com um pouco mais de confiança no subconsciente dela, eu vou fazer. Então, se eu posso também, além disso, me posicionar enquanto marca, então, por meio das redes sociais, por meio do meu network, participando de eventos, de reuniões, para falando para as pessoas quem eu sou, o que eu faço. Não tem que ter aquela vergonha que o pessoal... Eu lembro que tinha algumas amigas minhas advogadas que falavam assim, quando pegava às vezes o Uber, e falava assim, quando me perguntam no Uber o que eu faço, eu não falo que eu sou advogada, senão uma pessoa vai disparar a falar comigo e eu vou ter que ficar ouvindo aquilo ali, eu não tenho paciência. Olha só, eu penso assim, gente, é um potencial cliente que está ali, você poderia estar resolvendo a dor dele, né? Captando esse cliente, atraindo esse cliente formalista, e a pessoa fala assim, eu não falo porque eu não quero ouvir o problema do outro, eu tô de saco cheio. Será que você está na profissão certa, então? Pense sobre isso, né? Então, quando você se posiciona, seja no offline, então, nessas relações de conversou com alguém no elevador, tá na portaria de um prédio esperando, troca ideia com a pessoa ali e a outra, socializar nesse sentido. E, por meio das redes sociais, nem se fala, né, o alcance que a gente tem hoje, a gente torna mais fácil com que as pessoas confiem em nós. Então, a gente já quebra uma objeção inicial dessa pessoa desconfiar. Será que ela é boa mesmo? Será que quais são os valores dela? A gente já quebra isso. Então, isso é um passo adiante, um passo a mais que a gente vai ter numa contratação. Só vai reforçando nosso nome, nossa marca. Com o tempo, então, nem se fala, né? Só vai crescendo. Exato, essa própria constância, né, de tu aparecer, aí a pessoa entra no teu perfil, aí ela tá lá, olha, ela fala sobre isso, eu entendo que isso é um valor dela. Uma das coisas que eu trabalho muito, que eu acredito muito, né, Cami, é essa questão da justiça. E eu acredito muito nisso, isso é um valor pessoal meu, né? A Fernanda, desde lá de que era criança, sempre acreditou na justiça e trouxe isso muito para agora, para o meu profissional, trago muito da minha essência para dentro da minha marca. E como que o teu cliente vai saber disso? Ele não convive contigo todos os dias. O teu cliente não sabe o que tu tá pensando, o teu cliente não sabe, né? Ele não tem a menor ideia. Então, quando a gente está na rede social bem posicionada, com estratégia, com intencionalidade por trás daquilo que tu tá fazendo, funciona, não tem como dar errado, mas precisa da intencionalidade. Sim. Eu até acho legal essa questão da advogada disruptiva, né? Tu quer ser advogada disruptiva? Tudo bem, não tem problema. Vai ter um nicho de mercado que Sim. vai querer ser atendido por essa pessoa, né? Aí eu sou disruptiva, sou toda, né? Quero ser atendida também por aquela pessoa. Ok, eu vou procurar uma advogada que tenha esse perfil. Então, por isso que eu sempre digo, cada um, né, seja o que quiser, mas compreenda. O mercado, ele trilha esse caminho. Esse é o caminho que ele está trilhando, né? Eu sempre brinco, o flow do mercado é esse aqui, esse é o fluxo. Eu vou sair do fluxo, eu vou pagar o preço por sair do fluxo. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Cada um vai fazendo o que compreende que é correto para si. Mas essa questão da superação, né? Toda a história de mudança, tudo que acontece de mudança, essas próprias disrupções que vão acontecendo no mercado, elas nascem dessa necessidade de mudança, né? Eu percebo, eu quero trabalhar em determinado nicho, né? Tô começando a advocacia aqui, ou trabalho com alguns advogados, trabalho em algumas áreas, né, Cami? Eu tô trabalhando aqui, sei lá, um tributário e percebi que, não, vou usar o teu exemplo do táxi. Estou trabalhando aqui com previdenciário e né, não se encaixa, não é meu perfil. Eu gosto mais de tributário, gosto de fazer conta, gosto de fazer análise, né? Pipipi, popopó, toda essa história. E aí eu percebo que eu preciso pivotar isso dentro da minha carreira, preciso fazer essa mudança dentro da minha carreira. E aí muitas vezes as pessoas acham que a área que tu escolheu é tatuagem e que nunca vai sair.
A gente pode mudar a todo momento. A gente pode começar, recomeçar todos os momentos, né? Então, eu acho bem legal isso, quando eu até criei um plano para uma mentorada minha, ela está fazendo uma mudança diária, a gente desenvolveu toda uma estratégia para ela poder fazer essa mudança diária, essa transição, né, de uma forma muito tranquila. Então é possível fazer, é super possível fazer. E a gente sempre tem que pensar nisso, sabe? Que essa necessidade da mudança, ela vai nascer dentro do teu coraçãozinho, né, dentro das tuas vontades, dentro da tua realidade. Mas existe o flow, existe o caminho. Uma galera já trilhou aquele caminho. Tu pode criar caminhos novos ou tu pode seguir naquele caminho. Mas Fê, eu vou fazer tudo igual? Não, não vai fazer igual, porque cada ser é único. Então tu vai fazer do teu jeito, né? Tu vai te posicionar do teu jeito. Sem dúvida. E eu penso assim, em relação a essa questão da transição, que você falou como a área, né, se fosse uma tatuagem. Muita gente pensa isso também, até sobre a carreira. Estudei 5 anos, fiz mais pós, fiz isso e aquilo, tenho que advogar, não vou abandonar jamais o meu diploma. Não é bem por aí, né? Então, eu estou advogada, eu estou professora, mas se daqui a um tempo isso não fizer sentido mais para mim, não deveria existir problema em relação a isso, né? A gente recomeçar, fazer uma transição completa e depois descobrir um novo gosto, uma nova aptidão, né? Que você vai seguir dali para frente. Então, essa questão da carreira, as pessoas colocam a carreira num pedestal de uma forma assim, é aquilo pro resto da minha vida até eu morrer, e às vezes está infeliz e está insatisfeito e tem que seguir aquilo porque fez um diploma e tal. Não é bem por aí, né? As pessoas invertem um pouco isso, colocam uma pressão muito grande. A carreira é extremamente importante, sim, para nossa vida. Mas se aquilo às vezes não está te fazendo bem, se você está extremamente infeliz, você não tem que seguir numa coisa que vai te fazer mal, que vai te deixar ficar doente, né? Então, essa percepção é muito importante e que dá para a gente fazer essa transição de forma, né, também tranquila, é só planejar para que isso aconteça. E um negócio interessante que você estava falando sobre os valores, né, só fazendo um gancho, que você falou dos seus valores, da justiça e tudo. E olha como que isso é legal, né, quando a gente pensa nas redes sociais, para essa aproximação que às vezes o limite do nosso trabalho no dia a dia não nos permite. Eu até tento, né, às vezes, dependendo do perfil do cliente, me aproximar quando a gente conversa pelo WhatsApp, por mensagens, telefone, reunião também. Uns a gente sente uma liberdade maior, né, que os outros. Mas acaba que quando essa pessoa ela vai te acompanhar na rede social, ela realmente se conecta de forma mais profunda. Ela começa a ver os bastidores que ela não tem acesso 100% ali no offline. E é legal, porque eu fiz uma reflexão enquanto você estava falando do meu próprio perfil lá no Instagram, né? No início, quando eu estava começando, não tinha tantos seguidores, pouquíssimos clientes, meu perfil no início ele era até fechado, poucos clientes que apareciam e eu ficava assim, ixi, agora com esse cliente me seguindo, será que eu vou continuar postando isso ou aquilo? Eu ficava pensando, né, assim, será que ele vai gostar de ver uma coisa um pouco mais assim da minha vida pessoal ou vai ficar nada a ver, que essa menina tá viajando, né, postando isso? E hoje, o que eu percebo, né, que eu tenho tanta... Isso está tão forte em mim, né? O que eu faço, o que eu acredito, e eu compartilho isso lá, né? É uma extensão da minha vida, o que eu compartilho nas redes sociais, que faz parte de mim. Então, sou eu, a Camila, professora advogada, que é doida, que é surtada, que brinca, um pouco de tudo tá lá. Então, essa pessoa vai conhecer esse meu lado, e hoje eu não sinto mais nenhuma rejeição nesse sentido de pensar, será que eu tenho que limitar o que eu faço, eu deixo de fazer? Porque eu tô lá, não, porque sou eu. Então, se eu gosto de postar lá que eu de manhã eu tô fazendo atividade física, é porque eu tenho motivo para fazer aquilo. Que eu quero me desenvolver melhor, eu quero ter uma saúde melhor, eu quero ter um momento ali de cuidar de mim, desenvolver o meu autocuidado. E isso vai, no fundo, conecta com um cliente também que cuida da saúde. Ou com um cliente, como eu tenho uma, que estava totalmente desmotivada, falando que tinha depressão e que ela começou a ver meus stories e eu ajudei ela de outra forma, para além do processo que eu estava tocando. Então, são questões importantes e que, no fundo, a gente quer saber o que tem de pessoa do outro lado. O que é a Fê, o que é gente como a gente ali, que às vezes é o perrengue lá no supermercado, às vezes é o perrengue que tomou chuva, que é o problema. A gente não quer só a vida perfeita que as pessoas pregam, não é todo dia aqui mil maravilhas. Tem um tanto de pepino, um tanto de problema. E a gente pensar que é real,
que é factível a gente ter uma perfeição, isso só nos frustra, primeiro, né, que as pessoas começam a se cobrar demais, e segundo, isso não reflete uma realidade, porque na verdade isso não vai transmitir confiança no fundo, porque você vai desconfiar daquilo que está ali por trás. Você vai desconfia da vida perfeita, você desconfia de ser tudo mil maravilhas, e aí você pode colocar em xeque até mesmo, às vezes, o que você prega no offline, porque a pessoa vai falar, será que é assim mesmo? Começa a desconfiar daquilo ali, né? Então, essa verdade é muito importante em tudo que a gente faz, né? Eu sempre brinco, né? Eu sempre prego isso para as minhas mentoradas e falo para todo mundo lá no meu Instagram isso também. A gente não é a Mulher Maravilha. Tu não precisa achar que tu é uma Mulher Maravilha. Tu é uma mulher maravilhosa. Isso eu concordo. Tu é maravilhosa dentro das tuas qualidades, dentro dos teus valores. Maravilhosa tu é. Mas maravilha não. E a gente fica se colocando esse peso, né, Cami? Esse peso de não, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso entrar lá na rede social e mostrar uma vida perfeita, e mostrar que eu tenho isso, e mostrar. Agora a gente tá aí nessa vibe da ostentação, né? Que já não pode mais, né? Essa questão da ostentação. Então tem que mostrar isso, tem que mostrar aquilo, tenho que mostrar para o meu cliente. E não, alinha os teus valores, avalia o que faz sentido tu passar para o teu cliente. Né? Eu sempre digo, o teu eu tenho uma crítica, né, quanto a essa questão das dancinhas do Reels. O teu cliente ele vai comprar de ti por conta de uma dancinha do Reels? Ou tu tá fazendo isso para conseguir mais seguidores? Qual é o teu objetivo? Independente de qual for o teu objetivo, ele tem que ter um objetivo por trás. Tem que ter a intenção por trás do que tu tá fazendo, né? Então, tenho a intenção de fazer a dancinha lá, mostrando, eu vou alcançar um público maior? Ok, é a intenção, você define. Mas avalia se tem uma intenção real por aquilo ou se é só para conseguir um número de likes. Né? Eu sempre falo, o like, número de seguidor, nada disso paga boleto. E o que a gente quer é pagar boleto, Sim. né? O que a gente quer é viver uma vida boa. A gente quer viver uma vida boa, a gente quer viver uma vida legal. Eu sempre digo, às vezes eu vejo assim, tempo é dinheiro. Cara, tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Tu está trocando um tempo da tua vida em prol de determinada coisa. Qual é a intenção que existe por trás daquilo, né? Então, a gente não precisa ser Mulher Maravilha para fazer nada disso. A gente precisa mesmo. E agora entrando aqui, a gente já vai se aproximando do final, mas para a gente conseguir falar ainda sobre essa questão de priorização, né, Cami? A gente vai priorizar o que for importante para ti. E aí eu vejo muitas mulheres que chegam para mim, meu Deus, eu tô muito cansada, tô soterrada, tô sobrecarregada. Tá, mas qual é a quantidade de coisas que tu está fazendo que não estão alinhadas com as tuas prioridades pessoais? Então a gente acaba, principalmente nós mulheres, né? A gente acaba assumindo, não, mas pode deixar que eu vou no supermercado, eu vou levar o filho na escola, daí eu vou fazer 65 petições hoje, vou entrar com 79 processos, vou protocolar. Né? Vou dar retorno, né? Para 75, vou dar retorno para 75 clientes. Aí chega no final do dia, faz aquela lista gigante, né? Aquela lista gigantesca. Não cumpriu nada. Fez 3 coisas. Não cumpriu nada. Não cumpriu nada. Aí o que acontece? Tá frustrada, fica triste, se sente sobrecarregada. Então é a gente ter essa consciência, assim, sabe? Tu não é a Mulher Maravilha, tu não precisa dar conta de tudo, tu dá conta do que é importante para ti. Tu dá conta do que é relevante para ti. E isso é bem legal, Fê, porque quando você falou isso aí da prioridade, né? É até interessante a gente brincar, fazer uma colocação sobre isso, porque a palavra, né, a origem dela na etimologia é prioridade. E aí vem a gente e taca prioridades com o S pra gente enfiar mais coisa pra gente fazer, né? Pra botar mais uma coisa na lista. É isso mesmo. Então a gente vai lá e escolhe prioridades. Mas olha que legal essa reflexão, né? Quando a gente tenta fazer de tudo um pouco e a gente joga a nossa energia em vários pontos, a gente às vezes se frustra porque nenhum deles dá uma guinada, né? Nenhum deles tem uma ascensão, um crescimento. Eu já vivi isso na minha vida em vários momentos, em várias fases, que eu estava tentando ali fazer um crescimento, às vezes, na advocacia, mas eu tinha assumido muitas aulas, então a docência estava me tomando muito tempo. Era incompatível. Como é que eu vou crescer na advocacia se eu estou focando mais na docência?
e vice-versa. Isso já aconteceu, então, em várias situações, em vários casos, assim, na minha vida. O que me ajudou muito a enxergar e a mudar até mesmo a forma como eu desenvolvia foi um livro que eu li que chama Essencialismo. Ele me mostrou que eu estava fazendo exatamente igual tem um desenho lá, né, que mostra seta para tudo que é lado. Eu jogava minha energia para tudo que é lado e não colocava exatamente na onde eu queria que tivesse a ascensão, que era na advocacia. Isso me fez refletir, voltando e olhando para o meu passado, que todos os momentos que eu precisei fazer alguma coisa realmente ali que era determinante, que era o meu foco, que era o meu objetivo, eu esqueci do resto. Então, assim, né, não totalmente, mas teve um desequilíbrio. Eu precisei focar naquilo, colocar o foco específico naquilo e o resto era ruído. E eu consegui, eu entreguei, eu desenvolvi. Então, nos momentos mais determinantes, mais cruciais, quando eu precisei, foi isso que eu fiz e foi isso que deu resultado. Então, vamos olhar para trás lá, alguns pequenos exemplos. Quando eu passei na prova da ordem, eu saí das redes sociais, saí de aplicativo, parei de sair de casa, sumi ali por 3, 5 meses, nem lembro quanto tempo que foi que durou aquilo ali, passei na prova do AB. Depois, foi, sei lá, vestibular, aí depois, não, vestibular antes, né? Depois a gente pega lá, já aqui na minha carreira, para fazer, por exemplo, um artigo de pós-graduação, trabalho de conclusão de curso, ingressar no mestrado. A minha dissertação do mestrado, que foi um dos últimos mais difíceis aí que eu lembro que eu passei. Não tinha como eu querer me dedicar. Não tinha como eu querer me dedicar para tudo e ter um momento com a família, e com o namorado, e com os amigos, e ainda tô aqui advogando, não dava. Eu tive que focar naquilo ali. Consequentemente, minha vida foi desequilibrada. Não teve equilíbrio, não teve vida perfeita, mas foi por um período determinado. É isso que a gente tem que ter em mente, em percepção. Quando eu saí também, pedi demissão do escritório e comecei a advogar sozinha, foi um outro momento que também precisou de um desequilíbrio. E aí ainda vira e mexe, né, nesse nosso empreender, a gente tem uns momentos, uns meses que são mais difíceis que outros, semanas mais difíceis que outros, que eu vou lá e vou falar com minha mãe, com minha irmã, gente, eu não vou conseguir passar o final de semana no interior. Meu namorado, eu não vou conseguir fazer esse final de semana, porque eu tô com isso aqui pendente. Vai acontecer, mas então a gente cresce no desequilíbrio, estabelecendo esse foco, estabelecendo essa prioridade. Não se engane em achar que você vai conseguir fazer tudo perfeito e ainda ter os grandes resultados. Vai ter um momento que você vai ter que fazer realmente um esforço descomunal, mas para ter um resultado excepcional, né? Então isso é bem importante da gente falar. A gente tem que tomar a decisão, né, Cami? Eu tomei a decisão que eu vou colocar o meu esforço, que vou colocar a minha vontade, a minha força de vontade em determinado objetivo, eu vou fazer acontecer. Eu vou me tornar imparável, né, até eu alcançar aquele objetivo. Mas, quando a gente tem alinhado qual é o objetivo e qual é a prioridade. Quando a gente não tem a clareza e quer fazer tudo ao mesmo tempo, aí vem todo o descompasso. Aí sim vem o desequilíbrio, e um desequilíbrio muito maior. Eu acredito ainda que existam dois tipos de desequilíbrio. Sim, o desequilíbrio que eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, e esse desequilíbrio que é a mesma coisa de um gerenciamento de riscos, né? Eu que sou administradora, é a mesma coisa de um gerenciamento de riscos. Eu sei que determinada área, nesse momento, não vai ficar tão equilibrada, mas eu sei para onde eu quero ir. Eu sei qual é o meu caminho do meio, né? Eu sei qual é o ponto que eu quero ir. Então, a gente precisa pensar sobre isso e entender que existem dois tipos. O desequilíbrio totalmente maluco, desorientado, que eu não sei o que está acontecendo, onde eu não sou feliz, e o desequilíbrio onde eu posso passar por perrengues, consciente, mas entendendo. Sim. Exato, consciente. Mas entendendo que eu vou chegar lá naquele meu objetivo e sabendo que aquele objetivo ele não é tão rápido, que ele não é do dia para a noite, que as coisas elas demoram muitas vezes para acontecer. E eu acredito que quando a gente tem consciência e escolhe, não, eu escolhi fazer isso, isso é uma escolha minha. A mesma coisa trazendo aqui para a prova da ordem, né? Escolhi estudar para a prova da ordem porque eu quero passar para essa prova, porque eu quero advogar em determinado local, quero fazer determinada atividade. Então, você vai lá e vai estudar para aquela prova com toda a força do mundo para conseguir passar, né? E, obviamente, que algumas coisas serão abdicadas no meio desse caminho, né? Como tu abdicou das redes sociais, abdicou de um tempo com a família.
E pode olhar, eu sempre brinco, né? Pode olhar em todo o TCC, né? A página inicial de agradecimento. É a família por ter abdicado do tempo com a família. E é Eu no meu verdade, porque TCC. não dá. Obrigada, família, por ter aguentado esse tempo que a gente não teve juntas, papapá. Sempre a mesma coisa. E é assim mesmo. E é interessante Exato. a gente pensar nisso para toda a nossa carreira, né, Fê? E um ponto muito importante que você falou é essa da clareza, dessa consciência. Porque a gente tratar da nossa vida de forma desgovernada, sem sentido, sem propósito, sem objetivos, a gente simplesmente vai seguindo um fluxo, vai seguindo uma manada, nem sabe por que está fazendo aquilo, por que aquilo está dando certo, está dando errado. A pessoa vai vivendo os dias, passando pelos dias, na verdade, né? Passando pela vida, sem nem saber o porquê dela estar ali, porquê dela fazer aquilo. E isso pode funcionar bem por um período, mas vai chegar uma hora que os questionamentos virão, uma infelicidade pode vir daí, problemas podem vir daí, exatamente por conta dessa falta de clareza. Igual aquela frase que a gente tem famosa lá no Alice do País das Maravilhas, né? A conversa dela com o gatinho, que ele pergunta: para onde você quer ir? E ela fala: não sei, qualquer caminho serve. Então, olha só, essa pessoa que sai seguindo o fluxo, para ela qualquer caminho serve. Ela não tem perspectiva, ela não tem planejamento. Para a pessoa que tem essa convicção, ainda que ela nunca tenha estado lá, eu nunca fui rica, nunca tive uma mansão, um super carro, mas é lá que eu quero estar. Então você tem que se imaginar nessa posição e começar a trabalhar para essa construção, né? Mesmo sem nunca ter chegado lá, você tem que ter essa clareza que você quer ir além. Se você não tem, eu acredito que a vida ela perde muito do nosso propósito, né? Do nosso sentido, de levantar todos os dias, de fazer o que a gente faz. Se a gente não tem esse desejo, essa ambição maior, não necessariamente só relacionada a financeiro, né? Mas de vida, quero casar, quero construir uma família, quero ter filhos, né? Alguma coisa também nesse sentido. E aí a gente volta lá para o que a gente começou falando. Acho que a gente fez um ciclo muito legal aqui. Essa questão da gente conseguir compreender a importância dos nossos sonhos, né? E como que eu vou conseguir determinar qual é o sonho que eu tenho. E sabe, Cami, eu vou te dizer, vou contar aqui uma coisa. Até 2019, em 2019, alguém me perguntasse: Fernanda, qual é o teu sonho? Cami, eu não saberia responder. Porque eu estava tão cansada, tão fadigada, tão sobrecarregada, tão sem conseguir ter clareza, que eu não sabia. Eu não sabia. Mas sei lá qual é o meu sonho. Vamos vivendo, sabe? Eu planejo, eu faço, eu aconteço, mas lá dentro do escritório. O meu negócio, eu me enxergar como um negócio não acontecia. Então, por isso que eu falo isso com muita propriedade, sabe? No meu lugar de fala, assim mesmo, de ter passado por isso. E quando a gente define quem a gente quer ser, né? Eu quero ser essa pessoa. Não, como eu vou fazer para chegar até lá? Quais são os sonhos que eu tenho para chegar até lá, né? Como que eu faço para isso acontecer? E uma das coisas que eu criei há muito tempo atrás e eu vou atualizando é o meu mural de sonhos. Então é um arquivo que eu tenho no próprio Canva, mas são os meus objetivos. Uhum. E não são só objetivos materiais. São objetivos de sentimentos, de como eu quero me sentir, de como eu quero que seja o meu trabalho, como que eu quero acordar de manhã, como que eu quero passar o meu dia. Eu quero muito, um dos meus desejos, um dos meus objetivos é acompanhar o crescimento das minhas filhas. Então, vê-las crescendo, vê-las se desenvolvendo, ter tempo para conseguir ver isso, sabe? Porque isso, sim, para mim, é o que me move, é o que faz acontecer, é o que faz eu lembrar. Ontem à noite, eu fechei o meu computador, era 3h10 da manhã. Mas, Fernanda, por que tu fez isso? Por quê? Mas entende? Era um foco que eu precisava dar para determinada atividade. Sim. E deu, tá pronto. Sabe, Cami? Então, agora amanhã eu vou conseguir aproveitar o tempo, vou conseguir aproveitar o dia com as gurias de uma forma muito mais tranquila, sabe? De uma forma muito mais legal. Mas esse desequilíbrio, ele foi calculado. Esse risco, ele foi calculado. Ele não foi assim, beleza, vou fazer por fazer. Não, ele foi calculado. Então, é importante. Muito bem, é isso mesmo. Com esse planejamento, a gente já consegue trazer essa clareza muito maior. E aí, até o desequilíbrio, até esse momento aí de um foco um pouco maior e abdicação de outras coisas, ele se torna mais fácil, né, da gente cumprir, da gente desenvolver com essa clareza. Exatamente. Cami, muito obrigada por esse bate-papo. Eu fico muito feliz por ter aceito esse convite. Que coisa boa. É sempre bom a gente conversar,
É sempre ótimo, maravilhoso. A nossa live já foi maravilhosa. Eu até vou postar lá depois nos stories. Acho que eu ainda tenho salva ela para quem quiser assistir. Quem está assistindo aqui no Ótimo. ao vivo, já deixa um comentário. Eu vi que a Jéssica está aqui, a Thaís está aqui, as gurias ouvindo. A Thaís também faz a mentoria contigo. A Thaís, Ai, que que era minha legal! mentorada, tá aqui nos ouvindo, tá aqui no YouTube nos ouvindo. Coisa boa, Que gente. mara! Então, Um beijo assim, pra Thaís. vai ficar salvo também aqui no YouTube, vai estar lá no Spotify. Quem ainda não segue, vai lá para o Spotify, Administre Direito Mulher. Cami, muito obrigada, Foi querida. ótimo. Eu que agradeço, foi sempre um prazer estar com você, a nossa sintonia é muito boa. Aproveitar para convidar quem está assistindo a gente, né, para ir lá no meu perfil, Camila Soares de _, e estamos com as inscrições abertas para a Semana do Profissional Imparável, que a gente falou dias 18, 19 e 20, às 19h07. Nós vamos falar aí exatamente sobre pilares importantes para construirmos essa carreira desse profissional imparável. Então vai corroborar tudo isso que a gente falou aqui na nossa live hoje. Espero vocês e foi um prazer. Muito obrigada pelo convite, Fê. Certo, obrigada. E obrigada por quem está nos acompanhando aqui, ou no ao vivo ou no gravado. Um beijo, até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau.